Olá pessoal, excelente noite para vocês, é o meu desejo já desde o início. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos conforme vocês forem entrando. Eu vou fixar só o tema da live. Nós vamos falar hoje sobre os 3 maiores problemas de uma liderança. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, pronto, comentário fixado. Boa noite, irmão. Fernando, que honra você aqui. Tamo junto. Enfim, então, para a gente já dar seguimento já ao início, que eu gosto de ser bem objetivo, e a gente tem bastante conteúdo hoje para passar. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Juan Rodrigues e eu ajudo líderes. Líderes, e aqui o líderes entenda-se por empresário ou empresária, aquele que exerce um cargo de liderança dentro de uma empresa, ou quem almeja exercer um cargo de liderança num futuro breve. Então já vai entendendo os erros que mais têm acontecido, os maiores problemas que as lideranças aí têm passado atualmente, ok? E eu ajudo esses líderes a se comunicarem melhor, a se relacionarem melhor, usando a inteligência emocional para gerar nos liderados mais resultado e mais produtividade, certo? Que um é consequência do outro. Bom, o tema é os 3 maiores problemas de uma liderança. Só queria fazer 2 considerações iniciais. Uma eu já fiz, que é referente a para quem é essa live aí. E a segunda é que Deus nos abençoe nessa live, que a sua presença esteja conosco, porque eu não faço nada sozinho. Coloco ele tudo na frente, que eu acredito que as coisas dão muito mais resultado. Mas de qualquer forma, eu respeito a sua crença também. Ok? Que você, independente disso, possa querer contribuir com uma pessoa. Eu estou aqui para contribuir para quem participar dessa live de forma gratuita, porque eu entendo que conforme eu mais eu conseguir crescer, mais eu vou ter para contribuir com as pessoas à minha volta. E esse é o meu maior desejo, esse que é o meu propósito que arde dentro de mim, ajudar pessoas. Vamos lá. Afinal, quais são então esses maiores problemas enfrentados em uma liderança? Olha, o que eu queria já começar falando para você é o seguinte: existe uma pesquisa que foi feita numa universidade dos Estados Unidos, onde os liderados que responderam essa pesquisa, eles informaram que a motivação do líder influencia mais de 70% na motivação dele como liderado. Ou seja, líder, você que é líder, entenda essa responsabilidade que você detém de 70% da motivação do seu liderado. Então é basicamente como você age no dia a dia como líder, influenciando, liderando, vai influenciar no resultado do seu liderado. 70% do resultado dessa pesquisa deu que a motivação do liderado, ela depende, ela influencia diretamente no líder, como o líder age na liderança aí com o seu liderado. Ok? Então você já entendeu, quem quer liderar mais, entenda que 70% da responsabilidade é sua para o seu liderado, para trazer mais produtividade e mais resultado. Lógico, aí vai depender da forma como você se relaciona no dia a dia, isso não é de uma hora para outra, e nem achando que é impondo que vai dar certo. E também da forma como você se comunica. Lembrando que comunicação aqui é direta e indireta, não é só com palavras, mas a gente vai chegar lá. Bom, então o primeiro problema de uma liderança hoje que existe, ela se dá por o líder acabar sobrecarregando o liderado. O líder sobrecarrega o liderado. E aí qual é o problema? Que na verdade esse é um problema, e só que ele existe de 2 formas. E eu vou passar para você as 2 formas. A primeira forma que o líder acaba sobrecarregando o liderado é quando, por exemplo, o líder vê que o liderado tem um desempenho alto. É um liderado que realmente produz bem.
traz um resultado legal para a empresa. O que o líder entende então? Vou jogar mais tarefas para ele, porque consequentemente ele vai fazer mais tarefas que estão pendentes e vai fazer bem, já que ele tem um resultado positivo, tem um resultado bacana dentro da empresa. Ok, é um pensamento que faz sentido, só que a gente não pode parar apenas com nesse olhar, nesse raciocínio, porque algumas causas, esse problema do líder sobrecarregar o liderado vai trazer algumas causas. Eu vou falar agora para você desse primeiro problema aqui, por exemplo. O liderado, ele vai perceber, por exemplo, que diante dos outros colegas dele, da mesma hierarquia, certo? Ele é o que melhor se desempenha, ok? Ok. Só que também ele é o que está mais tendo tarefas a ser realizadas. Ou seja, ele tem o mesmo nível hierárquico que alguns colegas de trabalho, só que ele faz mais tarefas, só que no fim das contas a remuneração é igual, a recompensa é igual. Ou seja, qual é a vantagem, qual é o benefício, qual é a recompensa que o liderado está tendo, qual é o retorno que ele está tendo, para que de fato ele não veja isso como um problema. Entende? Mas veja isso como um incentivo para ele realizar mais tarefas. Então aqui já começa o primeiro pulo do gato. Se ele entender que ele está nivelado no mesmo nível hierárquico que outras pessoas, mas está realizando mais tarefas e no fim das contas está todo mundo recebendo igual, se não existir um motivo, se não existir um incentivo, uma recompensa, e aqui não é só monetário, tá? Eu já vou chegar lá. É muito difícil que você não tenha problemas com esse liderado. E é um liderado de alto desempenho, é um liderado que talvez seja um talento para a empresa. Então é por isso que precisa ter muito cuidado nesse momento. Ainda que exista necessidade, eu vou trazer aqui algumas soluções para serem praticadas, que você vai ver que existe sim uma chance grande de você conseguir converter isso de uma maneira boa, não como um problema, entende? E aí o que acontece? Num curto prazo de tempo, esse liderado ele vai desmotivar. Eu já expliquei aqui o porquê, porque ele está ganhando a mesma coisa que os outros, só que ele está realizando mais tarefas que os outros. Então ele não está tendo nenhum incentivo, nem nada. Então automaticamente ele vai desmotivar, ok? E é nesse momento também que você acaba perdendo, que isso é um dos outros problemas, tá? Hoje eu vou elencar 3 problemas, mas existem vários problemas na liderança atualmente. Mas que um outro deles, que não é o que eu trouxe aqui hoje, mas já que a gente já está nesse assunto, é exatamente isso. O líder tem dificuldade, a liderança tem dificuldade de reter talentos. Daquela pessoa que se destaca, daquela pessoa que tem um resultado legal, produz bem, se desempenha bem, mas a liderança tem dificuldade em reter essa pessoa dentro da empresa. E isso envolve muito exatamente por conta desses problemas, né, que acabam acontecendo entre líder e liderado. Então, isso aqui foi só um entre parênteses aí no meio do que a gente está conversando, tá? E você que é líder, não adianta pensar que o liderado não deve pensar em recompensa, que não existe essa possibilidade, onde já se viu ficar pensando no que vai ganhar, no que vai se beneficiar e tal. Esquece, isso não existe mais, né? Você entende que se ele não ver vantagem, isso é comprovado, isso daí, na prática, quem exerce a liderança vai dizer isso para você, além das pesquisas dizerem. Que é o que? Se o liderado não está identificando vantagem, recompensa, e lembrando, não necessariamente é monetário, ok? Já vou chegar lá. Ele não tem nenhum incentivo, então inconscientemente aquilo para ele está sendo injusto, aquilo para ele está sendo algo negativo, porque entende? Não está havendo uma troca justa na mente dele, e você precisa entender a mente do liderado, senão não tem como você liderar uma pessoa que você não entende a mente dele. Como é que você vai liderar pessoas que você não liga para o que eles pensam, que você não está nem aí se eles vão pensar isso ou Y ou X? Se você agir dessa forma, você nunca vai conseguir liderar pessoas de uma forma com qualidade, em que você vai conseguir ter mais produtividade, vai conseguir tirar o melhor daquela pessoa, daquele liderado, tendo mais resultado, sendo talvez um propenso aí conforme a empresa escalar, você ter uma pessoa para colocar como líder também, para te ajudar. Não, você não vai ter, você não vai reter esse liderado. Enfim, essa foi a primeira forma, já vou chegar nas soluções, ok? Segunda forma, como um líder pode sobrecarregar o liderado, né? E isso vai causar um impacto negativo dentro da empresa.
Por exemplo, se houve um corte na empresa ou independente disso, tá? Mas existe ainda isso. É uma porcentagem menor que diminuiu, mas existe ainda o quê? O líder acaba sobrecarregando o liderado com tarefas que nem pertencem ao setor dele. Entende? Você, por exemplo, acaba trazendo demandas de outro setor por conta de uma necessidade para o líder, para o liderado. Você, como líder, traz para o liderado, independente se houve corte ou não. Mas você simplesmente decidiu, por conta de ter sido cobrado também por uma tarefa que precisa ser feita, você vê que é uma pessoa de alto desempenho, que traz resultado, produz, etc. Você vai lá e joga para essa pessoa fazer uma tarefa alheia àquela que foi acordada ou nem pertence ao seu departamento. Tá? O que acontece de negativo se você agir dessa forma também, sobrecarregando o liderado? Bom, ele vai se desmotivar, certo? Já que a empresa não está cumprindo na mente dele. Procura entender a mente do liderado, não o que você pensa, o que ele acha que pensa. Procura pensar de forma real, honesta, senta e reflete, sem parcialidade, seja imparcial nesse momento, para você procurar entender melhor o seu liderado. Enfim, então ele vai desmotivar porque ele está vendo que a empresa não está cumprindo com o que foi acordado no início. Essa tarefa não é do meu departamento, por que eu estou fazendo? Outro sentimento, se sentir injustiçado. Por quê? Porque ele em específico está recebendo tarefas diferentes do departamento, certo? Outra coisa, o liderado pode se sentir explorado. Por quê? Porque essas tarefas, elas nunca ficaram claras no início da jornada dele e ele está tendo que realizar tarefas de outro departamento. Entende? Então, nessas duas formas, você traz causas negativas por um possível talento que pode crescer dentro da empresa, traz mais produtividade, mais resultado. Mas você não está sabendo lidar com isso. Já vou chegar nas soluções, ok? Na verdade, já chegou nas soluções. Então, algumas soluções que você deve analisar mediante a possibilidade de executar isso ou não, tá? Então, mediante as causas negativas que eu acabei de citar, a gente precisa primeiro analisar se você, no dia a dia, certo? Ou seja, daqui para trás, se você já tem realizado isso. Porque se você já tem realizado o que eu vou citar agora, é uma abordagem. Se você não tem realizado o que eu vou citar agora, é uma outra abordagem, ok? Então vamos lá. Você precisa analisar 3 coisas antes de tomar uma decisão. Preste atenção. Antes de você tomar uma decisão por necessidade da empresa que foi te passada como líder, antes de você passar para o seu liderado, procure entender como você está nessas 3 coisas com o seu liderado, ok? Primeiro, como que é o relacionamento de vocês, como já é o relacionamento de vocês, tá? Por isso que reflita sobre isso. Por isso que é importante a questão de cultivar esse relacionamento com os liderados. No dia a dia, ainda que seja de uma maneira rápida, sabe? Só como se fosse apenas marcando um território ali, entende? Com uma mensagem de motivação, de incentivo, de reconhecimento, ou algo simples no dia a dia. Se for o seu caso de não ser possível ter mais tempo, por exemplo, né? Ainda que não seja o ideal isso. Mas pelo menos aos poucos você vai ser constante, marcando o território como líder para o seu liderado e aí criando aos poucos também, ainda que seja de pouco em pouco, mas você vai aos poucos crescendo num relacionamento, construindo um relacionamento legal com o seu liderado. Então esse é o primeiro ponto. Como está o seu relacionamento com os seus liderados? Antes de você tomar uma decisão de passar uma incumbência, de passar uma nova tarefa para ele, ok? Então, primeiro ponto é esse, como que está o seu relacionamento com ele? Por exemplo, se for uma pessoa, e aqui é só falando a verdade, ok? Se for uma pessoa, por exemplo, que já trouxe resultados legais para a empresa, então você vai falar para ela sobre esses resultados. É uma forma de você gerar uma conexão, criar um relacionamento de forma rápida, né, para essa pessoa, e que é muito importante. Então você vai falar como você é importante, por exemplo, como você é importante para a equipe, você faz a diferença, os seus resultados são excelentes, são bons, são ótimos, enfim, trazendo a verdade. Se é uma pessoa que está em experiência ou, sei lá, independente do tempo, mas também ainda não trouxe resultados concretos para a empresa, como que você vai abordar? Você vai abordar de uma forma sincera do mesmo jeito, só que você não vai falar sobre o que ela ainda não trouxe, certo? Mas o que você pode falar para ela, por exemplo,
eu confio em você, eu acredito em você, conta comigo se precisar de alguma coisa, entende? De alguma forma você está marcando o território, criando um relacionamento legal. Isso já é para ser feito, ok? Se você não faz, precisa começar a fazer. Segundo ponto a ser analisado, antes de você tomar uma decisão de passar uma tarefa diferente do departamento que a pessoa atua, ou porque você quer trazer mais tarefas para esse liderado, porque ele tem um desempenho muito bom. Segundo ponto, comunicação. Como que é a sua comunicação com os liderados? Aqui vai contar muito da transparência também, ok? Então, assim, a forma como você fala quando precisa com os liderados, como você se expressa em palavras, em gestos, a sua mão, como que você gesticula dessa forma, com a sua postura, com as suas expressões faciais, com o resto do seu corpo, entende? Com o seu olhar, com o tom da sua voz, como que é toda a sua comunicação sua, lembra? Ela pode ser direta ou indireta, pode ser tanto verbal, com palavras, como também não verbal. Então é muito importante você entender isso, ok? Que tudo isso faz parte da comunicação, não apenas as palavras ditas. Então, ó, que ainda faz parte da comunicação. Como você se impõe? Você se impõe por medo ou você gera respeito com a sua comunicação? Como que é a comunicação? De imposição? Colocando medo, trazendo medo? Ou conquistando respeito, gerando respeito com a sua comunicação? É a diferença drástica aqui. Você tem palavras leves ou palavras pesadas na sua comunicação? Você deixa o ambiente com um clima ruim, ou seja, como algo negativo, ou você se comunica exercendo a sua liderança, mas não levando ela em consideração no tom das palavras, entende? Ou seja, você continua trazendo um clima agradável para o ambiente. Então, tudo isso é ser analisado. E o terceiro ponto, que você precisa analisar antes de tomar a decisão de passar uma tarefa a mais para o seu liderado, para ele não entender aquilo que a gente já conversou lá atrás. Eu vou ficar repetindo para não ficar muito prolongado, mas aquilo que ele já entendeu, que se ele vai receber mais tarefas do que os outros, então a gente precisa primeiro entender como que a gente vai abordar isso, ok? Terceiro ponto, inteligência emocional. Como que você usa a sua inteligência emocional no dia a dia? Se você não estiver bem nesse estado emocional, é óbvio que você vai transparecer, ainda que inconsciente. Não necessariamente você pode ficar quieto, mas a sua cara fechada, a sua cara rancorosa, com rancor, de bravo, de triste, seja lá de qual for o seu sentimento negativo, por conta do seu estado emocional ruim que se encontra, vai transparecer, entende? Então isso vai afetar de qualquer forma, se o seu estado emocional está ruim, vai afetar de qualquer forma a sua comunicação, porque ela entra tanto naquilo que é verbal quanto no que não é verbal, ok? E também no seu relacionamento, na construção desse bom relacionamento com o seu liderado. Entende? Então isso é muito importante, a parte da inteligência emocional, porque ela afeta diretamente e indiretamente se você não estiver bem. Pior ainda é quando de fato você mostra isso diretamente. Aí você grita, você ofende com palavras, você expõe pessoas ao público, por exemplo, de forma negativa. E tudo isso é péssimo para relacionamento entre líder e liderado. Resumindo, se você estiver mal nessas três coisas que eu acabei de citar aqui, dificilmente você vai conseguir reverter isso. Reverter esses problemas, aliás, os problemas que eu citei anteriormente. Ou seja, então você vai começar a ter que a partir de agora começar a construir um bom relacionamento, uma boa comunicação e usar de forma eficiente a sua inteligência emocional para que facilite a sua entrada, né, numa conversa, numa negociação, num diálogo entre líder e liderado, ok? Bom, para você que já pratica tudo isso que eu citei aqui, ou seja, você já tem um bom relacionamento construído com o seu liderado, ou está na fase de criar um relacionamento bom, mas você já começou, tem uma boa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e usa de forma favorável e eficiente a sua inteligência emocional, aí é diferente, tá? Aí a gente vai utilizar abordagens diferentes que vai favorecer você quando precisar passar algo a mais para o seu liderado, para que ele não se sinta injustiçado, para que ele não desmotive achando que está sendo sobrecarregado. Bom, honesto. Primeiro ponto, senta com o seu liderado, certo? Você que pratica tudo isso que eu já falei, você que está bem na fita nesse sentido com o seu liderado. Senta com o seu liderado, conversa. Jogo real, jogo real. Se existe um bom relacionamento, uma boa comunicação, ou seja,
não precisa temer uma possível, por exemplo, assim, como que eu vou abordar, de sentar e conversar e ser real com ele? Entende? Essa questão tipo de ficar se escondendo. Se permita ser vulnerável. Isso cria mais conexão entre liderança e liderado. Se permita ser vulnerável. Não ache que você é o super-herói de todas as coisas, que você não erra, que você só, enfim, sabe aquela questão de perfeccionismo, da pessoa perfeita, que o liderado ao te enxergar, ele fala assim, eu nem vou chegar perto dela. Por quê? Porque eu sou muito abaixo dela, entende? Se você demonstra com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas palavras, uma distância muito grande entre a liderança e o liderado, dificilmente vai se criar um ambiente legal, um ambiente produtivo de resultado. Você não vai conseguir tirar do seu liderado. Por quê? Vocês têm uma conexão que, na verdade, está muito distante. Entende? Por quê? Porque você mesmo se distancia utilizando da sua função, do seu cargo de liderança. Bom, voltando. Eu trouxe aqui um exemplo. Gosto de trazer exemplo que facilita na compreensão, até para você levar para o seu dia a dia ou identificar com algo que já aconteceu, por exemplo, dentro da sua empresa. Então, por exemplo, se por necessidade você tem tarefa de outro departamento, isso não é o ideal, ok? Mas você tem que passar, por exemplo, para alguém, você não tem opção naquele momento, como que uma forma de abordagem que aumenta as suas chances de fato isso não ser um problema para o liderado? Você vai sentar e vai jogar real com ele, certo? Seja porque houve corte na empresa ou por conta de qualquer outro problema interno. Então você vai jogar real para ele entender que existe uma necessidade dentro da empresa e que a empresa quer contar com ele para isso. E como existe um bom relacionamento, uma boa comunicação entre liderança e liderado, isso facilita muito, porque aí ele pega a responsabilidade para ele. É diferente de você simplesmente chegar e falar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E é algo a mais do que ele já deveria fazer ou é algo de outro departamento que ele não deveria fazer. Entende? Então é por isso que é muito importante existir assim, essa proximidade, essa honestidade entre a liderança e o liderado nesses momentos principalmente. Enfim, então quando você trouxer um embasamento plausível para o seu liderado, ele vai te seguir, ele vai fazer o que você pede. Por quê? Ele quer continuar sendo, ele quer que a liderança entenda que ele, como liderado, pode sim trazer mais para a empresa, ele pode sim receber mais tarefas porque ele dá conta, porque ele é produtivo, porque ele tem um resultado legal, entende? Então ele se sente importante, ele se sente pertencente e talvez, aí é uma coisa mais interna que ele possa sentir também, é o quê? Valorizado, entendeu? Porque dentre os outros liderados, os outros colegas de trabalho, olharam para ele e falaram assim, a gente quer contar com você por uma tarefa a mais aqui, porque você entende muito bem disso, porque você se dá bem, porque você produz bem, entende? Então, a forma como se relaciona para que depois facilite a sua comunicação, usando a inteligência emocional, vai facilitar muito para que você consiga do seu liderado muitas coisas, ok? Outro exemplo. Se você quer que ele faça, por exemplo, mais tarefas por conta do desempenho bom dele, né? Sente com ele da mesma forma e seja sincero antes de decidir isso, ok? A decisão vai ser tomada. Não é uma questão assim, eu vou sentar para pedir permissão? É óbvio que não. Você é o líder, você está na liderança. Seja você o dono ou que exerce um cargo de liderança. Se a pessoa está abaixo de você, na teoria ela só tem que obedecer, vamos colocar assim no bom sentido da palavra, respeitar e mãos à obra, executa, entende? Mas a forma como você expressa, a forma como você passa isso para o seu liderado, conta muito em como ele vai reagir, positiva ou negativamente. Então, um outro exemplo, você senta com o seu liderado, de forma sincera de novo, reconheça o bom trabalho dele, que ele já faz, informa que você, inclusive, como líder, fica muito feliz de ter um liderado como ele, trazendo os resultados que ele traz, sendo produtivo como ele é. Entende? Isso aumenta a perspectiva de confiança dele, de autoestima também dentro da empresa. Isso só o motiva a continuar entregando mais, a entregando o melhor que ele tem todos os dias. Então é algo racional se você parar para analisar, é algo lógico, só que infelizmente isso não é colocado em prática dentro da liderança. Na maioria dos casos, os estudos estão dizendo, então a minoria das empresas realmente estão prezando por essa boa comunicação, esse bom relacionamento
né? Que eu até costumo chamar de uma relação, de uma liderança humanizada, entende? Não é algo só toma e faz, não, é algo muito mais profundo do que isso. Enfim, você vai mencionar, por exemplo, que você está com uma autodemanda dentro da empresa, que você gostaria de contar com ele para algumas outras tarefas e tal, por exemplo, né? E aqui, lógico, você precisa ter o bom senso, ou seja, você tem mais tarefas para ser passado, ok? Porque ele pode sim, por exemplo, realizar a mesma tarefa que um outro colega de trabalho em menos tempo. Então, ele realizando em menos tempo, você sabe que ele vai ter mais tempo para, por exemplo, realizar outra tarefa, ok? Perfeito. Só que isso não pode... Por que eu falo da questão do bom senso? Porque você tem que tomar muito cuidado para que você não sobrecarregue ele, porque você entende que ele faz muito rápido, então você vai jogando uma atrás da outra. E aí praticamente ele não tem mais como respirar. É por isso que é bom a questão da conversa, para que ele entenda que não está tendo uma diferença não esteja fazendo uma diferença, entende? Entre um liderado e outro colega de trabalho dele. Então por isso que é importante. Então você vai passar isso para ele, né? Mas não passe as tarefas sem analisar esse contexto do tempo, tá? Que eu acabei de falar, para não sobrecarregar. Ó, e aqui algo que você pode usar de positivo antes também de tomar essa decisão de passar mais tarefas. Por exemplo, se é da empresa que nos próximos meses porque assim, considerando que a empresa está crescendo, a empresa está escalando o seu negócio, está expandindo, ou seja, você sabe que vai precisar, como é que eu posso colocar? Mais líderes, certo? Vai precisar, porque vai aumentar a empresa, vai precisar de mais produção, então vai precisar de mais líderes também para liderar as pessoas que vão chegar dentro da empresa, as pessoas novas. Se existe essa possibilidade dentro da empresa, então você já pode inclusive fazer essa abertura para esse liderado. Entende? Que tanto para ele quanto para os outros, aqui não é exclusivo, você só vai aproveitar o momento para citar para ele individualmente e para os outros também depois, de uma forma mais coletiva ou individual também, como achar melhor. Então você vai passar para ele, né? Além de passar para toda a equipe também, que vai ter uma oportunidade que vai ter uma oportunidade de promoção, né? Considerando aí a empresa está crescendo e tal, enfim, você vai preparar todo o argumento para poder abrir essa questão da promoção. E aí pronto, os outros liderados que a princípio não se destacam vão correr atrás agora de se destacarem ou não, né? Não importa, mas para aquele que já se destaca, com certeza ele vai entregar mais ainda do que ele pode. Por quê? Porque agora ele teve mais uma motivação, entende? Então a parte da motivação aqui não é só assim, vai lá, pô, você é top, faz isso, faz aquilo e tal. Não, motivação é um motivo para ação, motivo para ação. Então se ele entende que ele tem mais um motivo para agir, entende? Então fica muito mais fácil dele de fato entregar mais, se doar mais, né? Estudar mais, inclusive, para ele se aprimorar mais, para que ele possa trazer sempre o melhor para a empresa, porque ele já viu que é ali onde ele quer. Ok. O que o líder precisa levar a sério aqui é o que eu já mencionei um pouco atrás. Essa questão de criar um bom relacionamento, sabendo se comunicar e usando a inteligência emocional no dia a dia. Fica muito mais fácil de você tirar o melhor do liderado, entende? Porque existe uma relação mais de proximidade entre líder e liderança. Existe uma relação muito mais em conexão. Então, um vai entender o outro e um vai querer ajudar o outro, porque existe isso de forma mútua, existe uma reciprocidade, onde um quer ajudar o outro, independente de que um é líder ou o outro é liderado. Na verdade, a liderança e os liderados trabalham juntos no final das contas. Né? É o bom trabalho, o desempenho de ambos, tanto da liderança quanto do liderado, que vai trazer um resultado positivo para a empresa, entende? Então, quando você deixa de lado a parte do seu cargo, no sentido para que você possa se relacionar muito bem com os liderados, a história é outra. Uma última observação. Se você, isso aqui envolve aquela parte que eu falei que não precisa ser necessariamente o liderado ver uma vantagem monetária, tá? Por exemplo, se você é um líder bem visto pela sua equipe, se você assim é uma pessoa que as pessoas admiram lá dentro da empresa, os liderados,
Isso você tem como saber, ok? Se você é um desses, você identifica. Se você não sabe, é provável porque ainda não viram, talvez, tudo que você tem para mostrar de bom, ou porque realmente está faltando uma visão sua relacionada ao seu desempenho com os liderados, ao seu relacionamento com eles. Então foca naquilo que eu já mencionei um pouco atrás. Enfim, você que tem, e você que identifica que você é bem visto pelos liderados, é bem quisto, eles consideram você como um exemplo a ser seguido, por exemplo, só de você reconhecer o desempenho do liderado, ou seja, elogiando, motivando ele sinceramente, ok? Pelos resultados que ele traz ou pela confiança que você tem e pela crença que você tem naquela pessoa que vai trazer resultados bons para a empresa. Só disso acontecer, né, já é uma baita recompensa para o liderado. O seu nível de felicidade, aqui o do liderado que eu quero dizer, vai lá nas alturas. Por quê? Porque ele tem você como um exemplo, ele tem você como eu quero um dia chegar lá, eu quero ser como esse cara, eu quero ser como essa mulher, esse homem que está liderando aqui, entende? Então, aumenta muito a autoestima da pessoa também. É como um filho, por exemplo, que recebe um elogio de um pai ou de uma mãe por algo de bom que ele fez. Pelo respeito que existe, né, nesse caso, pelo bom relacionamento que existe, pela boa comunicação que existe, o que acontece? Ele entende que como os pais, por exemplo, no caso de filhos e pais, os pais são exemplos para os filhos, então assim, a autoestima dele vai lá em cima, a energia, a felicidade, a alegria vai lá em cima. Então, sim, isso é uma baita recompensa, porque aqui, internamente, a pessoa vai subir num nível gigantesco, que para ela, de fato, já vai ser suficiente, já vai preencher talvez aquela recompensa, aquele incentivo, aquele benefício que ela gostaria de ter, entende? Então isso é muito importante. Agora a gente vai para o segundo maior problema de uma liderança hoje. Gente, se tiver algum problema no áudio, na conexão, vocês mandem aí, tá bom? Vamos lá, segundo maior problema então de uma liderança. Essa aqui é boa. É não treinar as competências necessárias para estar liderando uma equipe, ou ainda, o líder não tem as competências necessárias nem para estar ali liderando, mas ele está. Não sei como que ele está liderando, mas isso existe. Ele não tem as competências necessárias. Muitas das vezes, para piorar, ele não está nem aí, né, no bom sentido, né, seja inconsciente ou consciente, mas ele não liga por não ter as competências necessárias e também não vai atrás delas. Porque, por exemplo, se ele como liderado não tinha essas competências e foi colocado como líder, por que agora ele como líder, isso passa na cabeça da pessoa, acredite. Porque ele agora como líder vai precisar se preocupar nas competências, sendo que ele como liderado já foi visto de alguma forma para ser colocado na liderança, entende? Então, psicologicamente para ele não vai fazer sentido ir atrás das competências. Se ele já tem e procura se desenvolver e nesse meio do caminho ele subiu de cargo, por exemplo, foi para a liderança, ok, ele vai continuar aprimorando, isso é perfeito. O problema é quando isso não acontece, que aí a liderança, os liderados sofrem. Um exemplo que eu anotei aqui para poder falar, que eu entendo que pode acontecer da pessoa ir para a liderança, né, e não se dar bem porque não tem as competências, mas está lá. Por exemplo, o cara que é um vendedor, isso é um exemplo, ok? Ele faz a venda de 1 a 1 assim como ninguém. Ele liga, toma não, prospecta, liga de novo, toma não, liga de novo, fecha. Ou seja, no fim das contas, a gente sabe que quem é vendedor sabe que você vai tomar muito mais não do que sim, né? Você vai ligar para 10, 50, dependendo do seu produto, do seu serviço, para converter 1, 2, 3, 5, enfim. Então, a taxa de conversão é sempre muito baixa, proporcional ao tanto que você liga, ao tanto que você visita um cliente para fechar. Então, assim, beleza, parte técnica, ele é ótimo. Ele sabe o que tem que fazer na função dele como vendedor e faz bem feito, fecha negócio, perfeito. Só que aí quando você sobe essa pessoa para a liderança, porque ele produz bem, porque ele traz um resultado legal como vendedor, por exemplo, ou seja, como qualquer outra função,
Não necessariamente ele vai se dar bem, não necessariamente ele vai se destacar. Porque o que precisa ser analisado primeiro é o perfil dele, independente do resultado. Mas é o perfil que ele tem como vendedor, para ver se está ligado a um perfil de um líder que realmente precisa ter, entende? Porque tem gente que vai vender menos, mas ele tem um perfil para líder. Às vezes ele está no lugar errado, o lugar dele não é na venda, o lugar dele é na liderança. Compreende? Então, porque isso não tem a ver com o resultado, isso tem a ver com o comportamento. Então, o comportamento, na verdade, ele vai dizer muito mais se a pessoa está preparada para uma liderança, como é o comportamento dele, né? Mediante as competências e as habilidades que essa pessoa tem, que aí quem está na liderança e vai querer subir alguém precisa analisar isso, do que exatamente assim, o resultado que ele traz. É muito relativo isso, ok? E o que é muito ruim, né, que eu também coloquei aqui na anotação, é quando você tem alguém na liderança, mas que na verdade essa pessoa age como um chefe, ou seja, ela impõe medo, né, ela usa do cargo, por exemplo, para exigir coisas, para estabelecer algumas coisas, e isso é muito ruim, porque fica claro que na verdade esse líder, que na verdade está agindo como um chefe, que é muito mal visto, ele na verdade ele está perdendo muito com os liderados, né? Porque ele está demonstrando claramente que ele não se importa com os liderados, com a equipe dele, né? Você percebe que não existe comunicação, não existe um bom relacionamento, com certeza. Ainda mais quando existe ainda tom de voz, sabe que a pessoa, existe um tom de voz agressivo, ao invés de ser uma pessoa mais branda na comunicação. Tem gente que fala, não tá tão, ele está tanto nem aí, que ele fala de uma forma subjetiva, tipo, deixa no ar, de uma forma obscura, ou seja, ele não é claro na informação. Então isso é muito ruim quando você encontra esse tipo de liderança aí. E esse tipo de empresa não prospera nunca, né? Ou ainda que alguém diga assim, na empresa que eu trabalho, por exemplo, tem esse tipo de liderança e a empresa vai bem. Ok, mas o que eu quero dizer é que a empresa poderia estar indo muito melhor se existisse um bom relacionamento, uma boa comunicação entre líderes e liderados. Basicamente é isso. Então tá deixando de ganhar, tá deixando de produzir mais, de ter mais resultado. É isso que eu queria trazer aí. Ok, o que tudo isso causa então, que a gente acabou de falar aqui, desses problemas? O que isso causa? Causa desgaste, causa desmotivação, falta de interesse, falta de respeito, falta de confiança, falta de perspectiva futura dentro da empresa. O liderado começa, por exemplo, a mandar currículo para sair da empresa para achar outro lugar logo, né? E aí isso aumenta a rotatividade, que não é interessante para uma empresa, né? Lógico, quanto maior a rotatividade vai ser maior, mas aí a gente está falando no proporcional. O liderado, como por exemplo, começa a trabalhar de cara fechada, né? Ou querer prejudicar a empresa por conta de um líder. Então perceba, o negócio é muito mais longe, né? É muito mais profundo do que a gente imagina. Tem solução? Tem solução. Só que primeiro a gente precisa analisar algumas coisas, né? Essa solução existe? Existe. Primeiro, uma das possibilidades, haver uma conscientização por parte da liderança. Se a liderança por si só, seja a pessoa que está exercendo um cargo de liderança ou dono da empresa, não entende dessa forma, né? Entende que essa é a forma ideal em liderar, em gerenciar pessoas, em liderar equipes, por exemplo, esquece. Se esse é o entendimento dele, se é isso que ele considera importante, por exemplo, que faz sentido, né, na verdade, para ele, na mentalidade dele, na cabeça dele, você não vai conseguir mudar esse tipo de pessoa. E isso é muito triste, né? Porque aí acaba acontecendo o quê? Tudo que eu acabei de falar, né? Que são as causas, a pessoa vai sair do trabalho, vai procurar outro lugar, enfim. E aí a empresa deixa de crescer o tanto quanto poderia, por uma falta de relacionamento, de comunicação da liderança com os liderados. Bom, se você que é o dono, por exemplo, do negócio, né, precisa e não tem esse tipo de mentalidade, então você precisa analisar a sua liderança. Tendo líderes dentro da sua empresa, analise a sua liderança. Se encaixar em alguma dessas coisas que nós estamos falando, acredite, você não está tirando o melhor da sua empresa, dos seus liderados, consequentemente, não está produzindo tanto quanto poderiam e, consequentemente, também tendo menos resultado a empresa como poderia ter. Ok? Então, você que é empresário, você que é o dono do negócio, dona do negócio, e tem essa visão que isso é um erro do que nós estamos falando, realmente faz sentido, analise isso dentro da sua empresa e tome uma atitude. Agora, quem ganhou consciência, né, é simples a solução.
não é nada mirabolante. Então você primeiro precisa, particularmente falando, né, você de forma individual, estudar mais sobre as competências de um líder, óbvio, né, porque você já identificou que você comete alguns erros dentro da liderança. Então você precisa estudar mais, e estudar de verdade mesmo, acreditar naquilo, porque agora é a sua função, exercer a sua liderança, né, com as devidas competências. E coletivamente, você precisa exercer coletivamente com os liderados, enfim, com os outros departamentos, com todo mundo da empresa, por exemplo, mas principalmente com aqueles que você lidera, exercer um bom relacionamento, uma boa comunicação, né? E, lógico, também fazer o bom uso da inteligência emocional com seus liderados. É questão de tempo, você vai ver muitos resultados significativos. Terceiro maior problema, esse aqui, o dado é forte. O dado é forte. O terceiro maior problema está relacionado a feedback. Feedback. Meu Deus, tem um estudo, quem quiser, tá, gente, tudo que eu menciono aqui, se alguém quiser o link do artigo, dos estudos, das pesquisas, é só me pedir no direct, ok? Existe um estudo que 92, guarde esse número, 92% dos líderes não sabem dar feedback aos liderados. É muita coisa. 92% dos líderes não sabem dar feedback aos liderados. Para mim, assim, é um número absurdo, absurdamente alto, altíssimo esse índice. É uma porcentagem muito alta. O que esse problema de 92% dos líderes não saberem dar feedback aos liderados ocasiona? Ou seja, qual é a causa? Qual é a causa desse problema? O que vai acontecer? Vou te citar aqui. O liderado fica confuso, porque ele não sabe mensurar, né, o quanto de fato ele está agradando a empresa, o quanto de fato ele está fazendo tudo direito, da forma correta, como o líder espera que seja feito. E assim por diante. Então, é um dos problemas. Aqui, olha só, tudo relacionado ao feedback. Então, o terceiro problema da liderança, um dos maiores problemas da liderança, o terceiro maior, 92% da liderança não sabe dar feedback aos liderados. Agora aqui eu vou te falar de forma rápida, até por conta da live não se estender, eu não gosto de passar, dar 1 hora de live, também para não ficar exaustivo para todo mundo que está assistindo. Então, eu vou te falar de forma rápida os 16 maiores erros que os líderes cometem ao dar um feedback. Então, nós estamos falando de um problema que é o feedback, e dentro desse problema do feedback, eu vou te falar de 17 maneiras, 17 erros que os líderes cometem ao dar feedback para os liderados. Lembrando, vou falar de forma rápida porque são 17, ok? Primeiro, falta de especificidade na hora de dar o feedback. Depois eu vou vir com as 17 soluções, ok? Então agora eu vou falar só dos 17 problemas. Depois eu venho com as 17 soluções, tudo de forma rápida, mas você vai entender porque eu vou ser bem objetivo. Primeiro, falta de especificidade. Segundo, trazer outras pessoas do feedback. Ou seja, fulano disse para mim que você fez isso. O feedback é seu, você que está conduzindo o feedback, você líder, ok? Terceiro, baixa frequência de feedback. Um espaçamento muito grande. Tem gente que faz o feedback só quando de fato vai fazer a avaliação de desempenho, que às vezes acontece uma vez no ano, 2 no máximo. Não faz sentido, é muito longe isso, muito, muito espaçado. Quarto, não sendo o líder não é pontual logo após ele ver a necessidade, ou seja, ele viu a necessidade de dar um feedback para aquele liderado, só que ele não dá o feedback naquele momento, ele deixa o tempo passar. Isso é péssimo, isso está errado, isso não deve ser feito. Quinto, erro do líder ao dar feedback ao liderado. Não fornece contexto, não tem contexto, fica pegando situações enfim, sabe, separadas, sem contexto. Isso traz confusão para o liderado. Sexto, não ser sincero. Ou seja, você entende que, falando aqui agora do positivo, ao invés de você elogiar, por exemplo, você não é sincero no elogio. Você deixa de falar algo, porque você não está sendo sincero. Porque é positivo. Se fosse negativo, você mandava bala. Como é positivo, aí, por conta do seu orgulho, por conta do seu ego, você acaba não falando. Você não é sincero. Isso é péssimo.
Sétimo erro, sétimo erro cometido de um líder para um liderado quando está passando um feedback. Não é proporcional entre as coisas positivas e negativas do liderado. É um pouco do que eu falei aqui anteriormente. Só que aqui, qual é a questão? Você tem coisas positivas para falar pro liderado, mas não fala, você só fala as negativas. Entende? Então, proporcionalmente, não faz sentido, não está justo isso. Então, você não está sendo proporcional entre as coisas positivas e negativas que aquele liderado tem para dar o feedback. Oitavo erro no feedback. Dar feedback da mesma forma para todos os liderados, levando em conta que os perfis são diferentes. Já vou vir com a solução, você vai entender melhor isso daqui. Nono erro, dar feedback vago. Feedback vago. Ótimo trabalho. Ou, você, na semana passada, você fez algo que não foi legal. Que dia, que horário, entende? Porque daí uma coisa vai linkando a outra. Por que esperou tanto tempo? Por que esperou tanto tempo? É por isso que não deixa passar muito tempo, né? E às vezes é algo pontual, às vezes é algo que você vai levar minutos, mas não perca o time, né? De quando ainda tá fresco na memória, tanto da pessoa que cometeu o erro, enfim, falhou em alguma coisa, quanto também para você, entende? Que vai estar mais rico em detalhes, porque vai estar mais fresco também. Então isso é uma questão um pouco óbvia também. 10º erro de um líder para um liderado no feedback. O líder foca no resultado gerado e não no comportamento que causou esse resultado. Isso é um erro. Lembrando que eu já vou chegar nas soluções desses 17 erros, ok? Já vou chegar na solução. 11º erro, tentar adivinhar os motivos. Você nem tem certeza do que aconteceu, mas você quer ir lá e dar um feedback, como se você tivesse a certeza, procurando adivinhar os motivos. Mas será que não foi isso? Mas parece que aquele dia aconteceu aquilo. Ou seja, nem você está claro, nem para você está claro a informação. 12º erro. 12º erro de um líder para um liderado ao dar feedback. Dar feedback negativo em público. Puxa, é um baita de um erro. É um baita de um erro. Ou com pessoas que estão em volta do ambiente, ainda que você não esteja falando de uma forma pública para todos ouvirem, né, como tem gente que faz de uma forma muito errônea, mas tem pessoas daquele ambiente ali. Então, totalmente errado também. 13º erro, não ir direto ao ponto. Fica enrolando, trazendo ansiedade, angústia para o liderado. Não faz sentido. 14º erro do líder para com o liderado ao dar um feedback. Só o líder fala. Só o líder fala. Já vou chegar na solução, você vai entender isso daqui. 15º erro, não está preparado para dar um feedback. Você simplesmente vai dar o feedback sem preparo, considerando que tá ótimo, vai ser assim, tal. Não faz sentido. Se não existe uma preparação, você está perdendo qualidade naquele momento que vai existir uma oportunidade para dar um feedback. Você está perdendo essa oportunidade. Então não faça isso. 16º erro, fazer comparações com outros liderados. Não faz sentido nenhum você fazer isso. Não faz sentido. Não faça isso. Não compare. Principalmente se relaciona a coisas negativas. Você comparar com outro liderado. Isso traz... inclusive uma certa rivalidade entre os próprios liderados que estão sendo comparados, entende? Então, o seu papel como líder não é trazer discórdias e nem algo do tipo entre liderados. Então, fazer comparações com outros liderados não faz sentido algum. 17º erro, último erro, de um líder para com liderado ao dar feedback. Não ter um plano de ação após essa conversa. Ou seja, a conversa finalizou e beleza, foi discutido e o que vai ser feito dali em diante. Enfim, agora vocês vão entender melhor, porque agora eu vou vir com as soluções. As 17 soluções para esses 17 erros que o líder comete com o liderado ao dar um feedback. Então, primeira solução, seja específico. Seja para dar feedback positivo ou negativo, mas seja claro e tenha certeza que o liderado entendeu também. Segundo,
O feedback é seu, é sua avaliação. Não leve opiniões de terceiros para seu feedback. Então, é seu. Solução. É sua avaliação. É o que você viu, é o que você tem de informação concreta. Terceiro, faça feedback com mais frequência. Quanto mais você conseguir ser frequente, isso aqui é importante. Quanto mais você conseguir ser frequente, mais rápido vai ser. Por quê? Porque o intervalo vai ser menor. Então, você não vai precisar dar aqueles feedbacks grandes, longos, extensos, porque você deixou isso passar muito tempo. Então, você realizar o feedback com mais frequência contribui para que isso realmente, as conversas, os feedbacks sejam mais curtos, com menos tempo, diretos, né, de forma muito mais resolutiva no final das contas. Quarta solução, não espere o tempo passar. Seja o mais rápido assim que você identificar algo que precisa ser falado com o liderado. Quinta solução, crie um contexto. Não fale situações vagas, rasas, que vão gerar confusão para o liderado. Tenha um contexto, do início ao fim do que você vai falar. Sexta solução, seja sincero. Muitos não passam de forma sincera por uma questão de ego e orgulho, né? Comentei já um pouco. Então seja honesto quando for elogiar, né? Coloque uma emoção, porque aquilo é sincero, é de verdade o que você vai falar, o elogio que você vai dar. Isso vai marcar e impactar muito mais o seu liderado, para continuar fazendo o que ele já tem feito, para continuar recebendo um feedback positivo seu. Sétimo, seja proporcional. Ou seja, antes até de você dar um feedback negativo, traga o feedback positivo para o seu liderado, né? É porque ele tem algo a ser positivo, então traga de positivo, porque ele também quer ouvir o que ele faz de bom, o resultado que o líder, a empresa enxerga que ele tem feito de bom. Então traga de positivo antes de passar algo negativo para o seu liderado, seja proporcional. Oitava solução, entenda o perfil de cada pessoa. Por que isso? Isso pode levar um tempo no início, mas vale a pena. Por quê? Porque tem gente que é mais seca, tem gente que é de cara fechada, tem gente que é mais enérgica, tem gente que chora fácil, tem gente que talvez vá se fazer de vítima, entende? Então, se você entender cada perfil e adaptar o seu feedback para cada perfil, né, a sua comunicação para cada perfil, você vai trazer uma assertividade muito maior no feedback, para que numa próxima, que a gente já vai chegar lá, né, numa próxima conversa que for ter entre vocês, você vai aumentar a chance do último problema não ser o mesmo problema dessa vez, entende? Nona solução, não seja vago. Mostre como o liderado pode crescer e evoluir. Então não diga só, você está indo muito bem, enfim, algo do tipo, sem detalhes mesmo, sabe? Então fale para ele como que ele pode crescer, como que ele pode evoluir, como que ele pode fazer melhor algo, enfim, não seja vago. Décimo, fale do comportamento, converse com detalhes, certo? Analisando o comportamento que favoreceu o resultado. Por exemplo, não diga apenas, você tem feito um bom trabalho, traga os detalhes do comportamento, né? Seja da educação, seja do bom atendimento ao cliente, seja de alguma habilidade, de alguma competência que como liderado ele tem que favoreceu aquele resultado positivo para a empresa, para você que identificou isso, traga isso, porque é o comportamento que ele precisa repetir. Ele repetindo o comportamento liderado, automaticamente o resultado também repete, entende? Então foque em trazer o comportamento positivo, né, ou negativo, que trouxe aquele resultado, para que a gente foque na mudança ou, né, na permanência, na manutenção, se for algo positivo, daquele comportamento, para que o resultado continue sendo bom. E se o comportamento foi negativo, foca no comportamento que foi negativo, para que haja uma mudança, uma alteração nesse comportamento, para que aí o resultado também mude e venha a ser positivo. Ok? 12ª solução de um líder para um liderado ao dar feedback. Tenha certeza dos motivos. Não vai no achismo porque ouviu dizer, porque falaram isso ou aquilo. Seja honesto, seja verdadeiro e tenha as informações concretas ao dar um feedback, ou nem abra a boca para falar sobre esse assunto. 12ª solução. Feedback em particular, pelo amor de Deus. É só o líder e liderado. Não existe você falar na frente de outras pessoas que estão vendo o momento de vocês
ou ainda que não esteja ninguém vendo, mas tem pessoas nas mesas à volta, dê um jeito de estar só entre esse feedback entre o líder e liderado. É muito importante isso, leve isso a sério. 13ª solução: para de enrolar. Vá direto ao ponto, diga o que precisa ser feito na melhoria. Quanto mais você enrola, mais angústia você traz para o liderado. Isso não é bom. Não deixe o liderado ficar pensando por que você está enrolando para falar. Isso não pega bem para você, inclusive, como líder. 14ª solução: líder, fale menos. Como assim? Faça mais perguntas para você entender os reais motivos que levaram aquele liderado a tomar tal atitude, a ter tal comportamento que gerou tal resultado. Entende? Retrocede um pouco o cenário. Ou seja, vem vindo, o resultado está aqui. Vem vindo, comportamento, atitude, ação, decisão. Faça perguntas. Faça perguntas para que você entenda de fato o que levou, né, aquele comportamento, aquela atitude, aquela ação do liderado para trazer aquele resultado, se foi algo ruim, por exemplo. Fica muito mais fácil de você mudar essa situação. E no fim, colabore, lógico, com orientação para haver a melhoria. 15ª solução: se prepare antes. Isso é simples. Não faça sem ter elaborado de fato os principais pontos que vão ser conversados, analisados, discutidos nesse feedback, ok? Isso é preparação. E mais uma vez, se você não se prepara, vai gaguejar lá na frente, vai ter informações não objetivas, vai ficar passeando para lá e para cá, não pega bem. Você é líder, tenha posicionamento. Então, dê o exemplo. Então, se prepare. 16ª solução: nunca faça comparações com outros colaboradores. Eu já comentei um pouco sobre isso, mas basicamente a solução é o quê? Não comparar, gente, pelo amor de Deus. Não existe você comparar a atitude de um liderado com a atitude de outro. Isso gera rixa, isso gera algo, um atrito entre os próprios liderados, inclusive dos liderados que vão entrar em atrito por sua culpa. Inclusive, você pode entrar no meio também. Enfim, vira uma bola de neve. Não faz sentido algum. 17ª, última solução para um líder: dar feedback ao liderado. Essa é muito importante. Não à toa que ela é a última também. Plano de ação. Como assim plano de ação? O que vai ser feito depois daquela conversa? Então vocês discutiram, teve feedback positivo, teve feedback negativo, teve os pontos... os comportamentos que foram analisados, que têm que ser melhorados, aqueles que devem permanecer, aqueles que devem apenas evoluir, mas que estão no caminho certo. Ou seja, houve todo o feedback, todo o contexto. Qual é o plano de ação que vai ser feito daquela data em diante até a próxima data do novo feedback? Ou seja, quando vocês chegarem a ter um novo feedback, lembrando, procura manter a frequência num curto prazo, inclusive para manter a constância de tudo aquilo que vocês estão conversando. Facilita muito para a pessoa não se dispersar, entende? Então facilita muito. Você quer implementar alguma coisa, seja constante numa conversa sobre aquele assunto, que aquilo vai reforçando na memória da pessoa, inclusive para que ela faça de fato todos os dias e não caia no esquecimento ou deixe de ter importância para ela. Então, desse feedback que você acabou de dar até o próximo feedback que você vai dar, qual é o plano de ação? O que ela tem que fazer para melhorar? O que ela tem que fazer para evoluir, para crescer? Quais vão ser as atitudes, os comportamentos? Entendeu? E tudo isso vai ser mediante as perguntas que durante o feedback você vai fazer para entender todo o contexto, analisar o lado negativo e positivo que houve. E aí sim, você junto com o liderado vai estabelecer qual vai ser o plano de ação para que numa próxima reunião, num próximo feedback, numa próxima conversa, os motivos do feedback, principalmente os negativos, não sejam os mesmos. Ou seja, esses negativos que aconteceram hoje, eles se tornem positivos nessa próxima reunião. E que se for o caso de existirem negativos, mas que sejam novos, para que aí aos poucos a gente vai afunilando. Porque vai tendo motivos negativos para o feedback? Vai. Só que conforme for tendo isso, for sendo corrigido de tempos em tempos, perceba que vai diminuindo a incidência dos erros e das falhas.
Então, antes que você tinha 10 pontos a ser considerado de feedback negativo para o seu liderado, agora você vai ter 9, 8, 5, 3, 2, 1, até o ponto de você chegar, não vai ter nenhum feedback negativo para dar. Maravilha! Você está preparando um futuro líder para agregar mais ainda a empresa, você está fazendo uma pessoa que vai estar trazendo mais produtividade, mais resultado para a empresa vai crescer mais, vai escalar o seu negócio, vai expandir, você cresce junto, enfim, é bom para todo mundo. Então, esse plano de ação é exatamente o que deve ser feito para que quando chegue na próxima data, na próxima reunião, de fato considere o que mudou, né, de lá para cá. Ok, gente? Foi isso então. Falamos sobre os 3 maiores problemas de uma liderança atualmente. E nesse último do feedback, falei dos 17 maiores problemas de um líder para um liderado ao dar feedback e as 17 possíveis soluções para serem aplicadas e mudar esse cenário, mudar essa situação. Gente, foi isso hoje. Deu 1 hora certinho. Que bom, não estender muito. Quero agradecer imensamente a todos que ficaram. Já vou adiantar, a próxima live vai ser no dia 6 de outubro, às 21 horas, ok? Se eu não me engano, 6 de outubro vai dar quinta-feira que vem, 6 de outubro, às 21 horas. O tema a ser definido, considerando que vai envolver a liderança, lógico, principalmente a parte de relacionamento, comunicação e a inteligência emocional, que está tudo envolvido na liderança. Ok? Gente, agradeço mesmo, Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que ficaram, aqueles que de alguma forma eu possa ter contribuído para vocês. Esse é o meu objetivo, isso faz parte do meu propósito, contribuir, né? Agregar na vida de vocês para que vocês cresçam e também contribuam depois na vida das outras pessoas. Essas pessoas vão crescer e também depois vão contribuir na vida de outras pessoas, enfim, a gente vai transbordando o nosso conhecimento, as experiências, enfim, o que nós temos de bom, para que nós, né, possamos estar unidos como um povo, para que todos cresçam, ainda que um cresça menos, outro cresça mais, mas se existir uma constância, tá todo mundo crescendo, tá tudo certo e um vai ajudando o outro. Então eu espero de fato que vocês tenham gostado, que tenha contribuído de alguma forma positiva para vocês. Gratidão, até o dia 6 de outubro, se Deus quiser. Quem exerce, quem está aqui na live, né, até agora, você exerce um cargo de liderança, seja dono da empresa ou você trabalha numa empresa e é líder, exerce um cargo de liderança, eu tenho um presente para você. Me chama no direct que eu vou dar um presente para você que ficou aqui, você que exerce cargo de liderança, tá? Você vai entender como eu posso te ajudar e eu vou te dar esse presente para que de fato você também aumente seus resultados dentro da sua liderança, ok? Gratidão a todos que ficaram, a todos mesmo. Se tiverem alguma pergunta, pode mandar no direct, na caixinha de perguntas, eu vou abrir agora também, agora encerrando a live. Enfim, fiquem à vontade, estou à disposição, querendo contribuir sempre, ajudar o próximo também. E a gente cresce junto e tá tudo certo, tá bom? Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite, um bom descanso. Se alguém for trabalhar, bom trabalho. Enfim, Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Deus abençoe muito.